Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nas 2 últimas semanas, nossa mídia foi mais verde do que nunca. A Rio+20 foi destaque do noticiário, mas terminado o encontro, o balanço não é nada animador. Para avaliar essas questões, convidamos o economista Sérgio Bessermann, o cientista político Sérgio Abranches e a presidente do Conselho do Greenpeace Internacional, Ana Toni. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador, através do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia desta semana. Nossa imprensa reagiu prontamente à votação do impeachment do presidente paraguaio Fernando Lugo na sexta passada. No dia seguinte, alguns jornalões já comentavam o caso em editoriais, mas o teor desses editoriais foi muito brando, resignado. Ninguém viu na decisão do Congresso um golpe branco, mas deveria. No Estado de Direito Democrático, também contam os ritos e a liturgia. No caso de Lugo, respeitou-se a letra da Constituição, mas não o seu espírito. Houve uma conspiração e o presidente foi sumariamente afastado. O fato do Judiciário aprovar a decisão do Legislativo não é prova de legalidade. Hugo Chávez, na Venezuela, também faz de conta que respeita a Constituição e as leis, mas com ele a imprensa é intransigente. Com o ex-bispo Boa Praça do Paraguai, nossa mídia preferiu transigir. A busca da verdade não se limita à comissão criada pelo governo para investigar a violência contra presos políticos. Em seguida, ao livro Memórias de uma Guerra Suja e a entrevista do matador Cláudio Guerra por este observatório, o Globo vem publicando desde o último domingo os impressionantes detalhes sobre o funcionamento da Casa da Morte em Petrópolis, de onde os presos, durante o regime militar, quase nunca saíam com vida. Pela Companhia das Letras já está nas livrarias Mata, o Major Curió e as Guerrilhas no Araguaia, do jornalista Leonêncio Nossa, o repórter que teve acesso a um dos mais secretos arquivos da ditadura. A imprensa é uma peça-chave na busca da verdade. Esta verdade e outras. Os chargistas não gostaram nem um pouco do relatório final da Rio+20. Para eles, faltou vontade política para mudar o quadro atual de descaso com o meio ambiente. Houve quem sentisse um certo cheiro de pizza no ar. Outros acham que o futuro do planeta está sendo jogado no lixo. E por falar em futuro, houve até quem se arriscasse a fazer uma previsão sobre a Rio+40, se sobrar alguém. De olho no passado, na coluna de hoje, Isabel Lustosa relembra o trabalho de Ângelo Agostini, o pai da caricatura política no Brasil. Durante a segunda metade do século XIX, um caricaturista dominou a imprensa ilustrada brasileira, Ângelo Agostini. Nascido na Itália em 1843, educado em Paris, Agostini chegou ao Brasil em 1859, estabelecendo-se em São Paulo. Ali estreou em 1864 no Diabo Coxo e editou a revista Cabrião. Transferindo-se para o Rio de Janeiro em 1867, atuou nas mais importantes publicações satíricas, até criar, em 1875, a Revista Ilustrada. Tendo circulado de 1876 a 1898, a Revista Ilustrada foi a publicação mais duradoura de seu gênero. O último jornal que Agostini editou foi Dom Quixote, mas ele colaborou também com a Gazeta de Notícias, com o Malho e teve atuação destacada na célebre publicação infantil O Tico-Tico. Ao longo de sua longa carreira, Agostini produziu imagens dos mais variados aspectos de nossa história. E sua obra é fonte privilegiada para quem estuda o Brasil do Segundo Reinado e do início da República.
O impacto da Guerra do Paraguai entre a população pode ser sentido através das tantas imagens que Agostini produziu. Durante a década de 1870, o grande tema da imprensa foi a chamada questão dos bispos, a disputa envolvendo Dom Vital, Dom Macedo, a maçonaria e Dom Pedro II, que quase provocou a separação da Igreja do Estado ainda no Império. Agostini pôde então manifestar todo o seu anticlericalismo em imagens contundentes contra os membros da Igreja Católica. Mas o que o fez merecedor do reconhecimento dos brasileiros foi sua intransigente campanha contra a escravidão. Abolicionista de primeira hora, Agostini foi homenageado por Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Precursor das histórias em quadrinhos, tendo publicado 2 séries, Aventuras de Nhoquim e Aventuras de Zé Caipora, Agostini formou mais de uma geração de outros caricaturistas no seu estilo, sendo imitado por quase todos que se lhe seguiram. A carreira do maior caricaturista brasileiro do século XIX só se encerraria com a morte do artista, em 10 de janeiro de 1910. O que movimenta o mundo? Os grandes eventos, as agências internacionais ou programas permanentes? Estas são questões suscitadas pela recém-encerrada Rio+20, e uma delas deveria talvez preceder as demais. Só através do espetáculo é possível mobilizar a sociedade global neste século XXI? O espetáculo não é em si uma forma simplificada de colocar problemas na agenda? Quando a Rio+20 foi concebida, as condições econômicas, sociais e políticas mundiais eram diametralmente opostas às que serviram de cenário para o evento. Em tempos de vacas magras, é impossível contar com recursos e, sem recursos, não se implantam políticas públicas generosas. O próprio título, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também é limitador, sobretudo para quem esperava metas drásticas para evitar a deterioração climática. Ao escolher o tema do desenvolvimento sustentável, a ONU deu preferência a uma aspiração abrangente, mas o aquecimento global é uma ameaça concreta, imediata. Aspirações e ameaças, além das diferenças conceituais, produzem demandas conflitantes. As frustrações só foram vocalizadas agora, mas eram inevitáveis, mesmo entre os mais otimistas. Só nos resta fazer a contagem das oportunidades perdidas e anotar no calendário as datas dos próximos eventos. 20 anos depois da Rio92, a Organização das Nações Unidas voltou a colocar em pauta o compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Durante 12 dias, representantes de 188 nações discutiram a agenda para as próximas décadas. Somos governantes desse planeta. Pelas nossas mãos passam decisões políticas que impactam o crescimento econômico, a inclusão social e a proteção ambiental. A Rio+20 teve como foco a economia verde, a erradicação da pobreza e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. A distância entre as expectativas da sociedade civil e as propostas dos governos marcou o evento e dezenas de manifestações foram organizadas pedindo posições mais contundentes. O documento final da Rio+20, batizado de O Futuro que Queremos, foi assinado por todas as delegações, mas ONGs, cientistas, empresários e representantes da sociedade civil consideraram o texto pouco ambicioso. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, chegou a criticar o documento, mas logo depois mudou o tom do discurso e passou a defender o texto.
Para a presidenta Dilma Rousseff, o texto é um ponto de partida e cada país deverá avançar de acordo com suas próprias políticas. A frustração com o resultado da Rio+20 fez com que a mídia fosse buscar explicações da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, embora as negociações para o documento final tenham sido encaminhadas no campo diplomático. A conferência juntou os pilares. Ela não trabalhou a dicotomia meio ambiente e desenvolvimento. Ela juntou e trouxe para uma agenda política, olhando os desafios que o mundo tem, essa sinalização de que o paradigma é desenvolvimento sustentável, cada nação tem que procurar o seu caminho, mas que nós precisamos avançar nos instrumentos que a ONU tem disponível hoje para a implementação do paradigma. Foi uma conferência que mobilizou não só países, estados, governos, mas mobilizou sociedade. Então, talvez seja a maior mobilização que a gente já viu na história de Nações Unidas em torno do desenvolvimento sustentável, com o engajamento da sociedade, do setor produtivo, da ciência. No Rio de Janeiro foram mais de 3.000 eventos paralelos debatendo sustentabilidade. Então, acho que é inegável que o paradigma do desenvolvimento sustentável, embora alguns países tenham tentado negociar o retrocesso, rever o legado, isso foi barrado e, na realidade, sinaliza que as sociedades, nas suas várias expressões, acreditam que o caminho é da sustentabilidade, que nós devemos avançar com novos instrumentos, como foram algumas decisões tomadas na conferência. A conferência, no meu entender, ela foi estruturada sem o tempo necessário para amadurecer teses inovadoras que ela trazia na sua ilusão, como, por exemplo, a questão da economia verde. Os maiores embates do debate sobre essa conferência foi se a economia verde iria ficar ou se não iria ficar, porque tinha críticas desde que isso era a mercantilização da economia, ou da natureza, perdão, ou críticas de que sequer um conceito comum existia. Reunir 193 países para ter um documento de consenso, isso é uma outra coisa importante da conferência. A conferência não permitiu acabar sem uma declaração política. Tá? O que aconteceu em Copenhague. Eu acho a conferência exitosa, acho a conferência que ela sinaliza uma agenda certamente convergente para 2015, esse é o primeiro timing, o primeiro momento de corte, porque ela junta essas ações todas, ODS, MDGs, com o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, a questão dos oceanos, a questão de consumo, ela coloca tudo isso alinhado a um debate sobre, que todo mundo também sabe, que é a discussão de Durban, da Conferência de Durban, sobre clima, em que os países vão estar fechando um acordo sobre compromissos compulsórios de todos os países em relação à mudança do clima. Eu acho o saldo extremamente positivo, porque como não foi uma conferência modelada com um instrumento legalmente vinculante, ela foi modelada com um instrumento voluntário, político, de adensamento em torno de prioridades, ela conseguiu convergir. Quase todos os temas importantes estão ali, uns mais fortes, outros menos fortes, mas eles não ficaram fora da agenda. E talvez um ponto que as pessoas têm dificuldade de valorizar. Houve pressão bastante expressiva, dois tipos de pressão. Um, para retrocesso, rever o legado 92. E o outro, muita gente jogou para a plateia. Muita gente jogou para, dizendo que não tem recursos, mas na hora de sentar-se à mesa para negociar recursos, ninguém quis negociar. Ao meu lado, aqui no estúdio da TV Brasil, no Rio de Janeiro, o economista e ecologista Sérgio Bessermann, a consultora socioambiental e presidente do Conselho do Greenpeace Internacional, Ana Toni, e o sociólogo e cientista político Sérgio Abranches. Dois Sérgios. Sérgio Bessermann, acho que você não gostou, não concordou muito com minhas posições, minhas interpretações, né, no editorial. São só duas questões. Primeiro, eu acho a leitura de que os chefes de governo do mundo não conseguiram se reunir no Rio de Janeiro e gerar um posicionamento e ação sobre o desenvolvimento sustentável por conta da crise econômica, ela não é correta. Eles não conseguem se reunir, gerar um posicionamento e gerar ação sobre absolutamente nada. Bom, então é mais do que correto. E nada. Então não é a crise que impediu um posicionamento mais forte, porque eles também não conseguem gerar no G20 ou nas discussões europeias, estão todos paralisados, possivelmente frente à recente percepção de que uma crise como a de 2008 se parece com a de 1873, a grande recessão que levou 20 anos, ou com 1929, que levou 20 anos,
e que, no fundo, não há razões para imaginar que 2008 possa ser diferente e não uma crise da qual se recuperaria sem sequer enfrentar os problemas que a geraram. Então, essa combinação e mais um mundo com uma governança global claramente deficiente gera essa paralisia. Então, o documento é, de fato, muito distante do senso de urgência que temos que ter, principalmente com mudanças climáticas. Minha segunda questão seria essa. O documento realmente fica muito distante, pelo menos de transmitir essa urgência histórica, mas a Rio+20, aí, como momento histórico, eu posso até concordar com a ministra Isabela num ponto importante. A percepção de que não se trata de economia, sociabilidade, política, meio ambiente, mas sim uma única história, aquela frase de Marx e Engels, só existe uma ciência, a ciência da história, só existe uma realidade. Essa cresceu muito. Há poucos meses o debate de sustentabilidade era escovar o dente mais rápido. Eu nem sei se é uma coisa boa, porque economiza água. E hoje a gente vê desde crianças, não por causa só da Rio+20, mas a Rio+20 foi um momento disso, o debate se aprofundou, se disseminou e se aprofundou, não trouxe respostas, mas eu acho que há avanços. Quer dizer, é um evento espetacular ao estilo do mundo moderno, com todas as críticas de superficialidade que se pode fazer, não discordo, mas ele gerou isso, gerou crianças discutindo, empresas discutindo, redes de cidades, a ciência se posicionando, nós podendo externar uma opinião contra ou a favor do documento, etc. e tal, num período decisivo. São 3 anos e meio, apenas 3 anos e meio para ter objetivos do desenvolvimento sustentável e fazer um acordo de mudança climática global se o mandato de Durban, o mapa do caminho de Durban for seguido. 3 anos e meio, é amanhã. Ana Toni, como é que a sociedade civil internacional viu os resultados desse encontro e o relatório final? Lógico que eu não posso falar em nome da sociedade civil, mas porque como é que você amplo, vê? Mas acho que a leitura que eu faço e que Greenpeace faz é um pouco na mesma vertente que o Sérgio comentou, tremenda decepção sobre o evento. A gente já tinha muito pouca esperança de que daqui sairia alguma coisa concreta, mas a gente não imaginou que seria assim, tão árido em termos de compromissos, em termos de datas, assim, coisas que estavam muito bem já cozinhadas antes na área, por exemplo, de oceano, na área dos gols para o desenvolvimento sustentável. Realmente tinha assim, uma esperança que saía alguma coisa um pouquinho mais concreta. Era supostamente uma reunião que teria ação, né, como objetivo principal. E de ação não saiu nada. Se eu não me engano, no texto final tem 2 palavras: nós decidimos. O resto é reafirmamos, apoiamos, coisas que já vinham feito. Acho que mostra um momento político aí que a gente está vivendo na área multilateral, na qual os países em desenvolvimento, Brasil, Índia, China e outros, descobriram que eles conseguem bloquear, né, conferências desse porte, não é a primeira, mas não conseguem liderar. O Brasil tinha tudo para liderar em muitas dessas áreas, ficou acanhado, não mostrou a ambição. A discussão, acho que interna brasileira, avançou muito mais na área de sustentabilidade do que foi aí representado. É uma pena, eu acho que as Nações Unidas perderam aí uma oportunidade e os governos abdicaram aí da responsabilidade de liderar na agenda de sustentabilidade e delegaram praticamente para acordos voluntários das cidades, dos governos municipais, da sociedade civil e do setor privado, como se eles não tivessem essa responsabilidade e com uma agenda muito assim, do local, né, esquecendo das questões globais. Então, realmente o nosso parecer aí para Rio+20, como eu ouvi falar, começou com draft, com o rascunho 0 e terminou com a nota 0. Eu acho que é um pouco isso que a gente percebe. Sérgio Abrantes, tem aí, eu ensaiei no editorial, no comentário inicial, uma tese de que
Nós estamos baseando o movimento do mundo em eventos, não é? Em vez de programas e agências, né? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde é um negócio espetacular, ela já tem evitado epidemias fantásticas, mas ela rapidamente se organiza. Ela não faz evento, ela opera. Não é? Será que eu estou errado nessa minha teoria de achar que o excesso de eventos, de festas, atrapalha a operação, né? Eu acho que tem um aspecto aí importante. Quer dizer, a Rio+20 foi defendida pelos negociadores como uma reunião de implementação. Ela não implementou nada, porque não tinha o que implementar, né? Na verdade, a ideia de que se implementariam os princípios da Rio 92 não faz sentido, né? O que tinha para implementar já está sendo implementado, que são as convenções, etc. De fato, quer dizer, o espetáculo ele esconde a ausência de programas, a ausência de políticas, né? Mas nessa área que nós estamos falando, a minha dúvida toda é a seguinte: será que de fato é uma questão de agência? Porque se a gente pensar bem, quer dizer, nós já temos 3 convenções importantes que têm um mandato específico, né? Para o clima, para a biodiversidade, para a desertificação. Elas não estão conseguindo dar conta do recado. Não dão por quê? Porque esse tema não é um tema simples, como, por exemplo, foi a questão da camada do ozônio, em que você tinha um agente causador, você sabia como fazer um acordo rápido, tecnologia estava dada, a economia da solução era conhecida, então era possível implementar um acordo com uma certa rapidez e com eficiência, e com ganhos tangíveis, né? Tanto na questão da biodiversidade quanto na questão do clima, não é assim, né? Quer dizer, a causação é múltipla, o consenso é um consenso amplo, porém é probabilístico, né? Que ninguém é capaz de afirmar com toda certeza quando, como e onde, não é? E para político isso é impossível. Né? Quer dizer, o político... Eu acho que tem uma coisa, Diniz, que é importante, que é a seguinte: não adianta querer esperar que o governo seja vanguarda. O governo é reativo, ele não age, ele reage, né? E um governo, se ele for bom, ele é um bom resolvedor de problemas, mas ele não é bom para lançar tendências novas. Isso quem faz é a sociedade. Então a ideia de que uma coisa de cima para baixo vai funcionar é uma ilusão, ela não vai. Ela só vai consolidar o que vier de baixo para cima. Então as sociedades é que tem que fazer a mudança. E toda mudança, você sabe, ela só acontece em movimentos revolucionários, em rupturas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Hoje estamos fazendo um balanço da Rio+20 e começamos este bloco nos dedicando à mídia. Nunca se falou tanto sobre meio ambiente e sustentabilidade como nas últimas 2 semanas. Os eventos paralelos promovidos durante o encontro reuniram mais de 1 milhão de pessoas. Vozes que normalmente ficam marginalizadas ganharam destaque. Houve muitos resultados importantes nos encontros paralelos. O primeiro resultado importante é a quantidade deles, resultados concretos. C40, essa rede de cidades, 59 cidades das mais importantes do mundo, se comprometeram a reduzir emissões de gases de efeito estufa até 2030 em 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. Está sacramentado o compromisso. Houve uma mesa muito curiosa do programa Municípios Verdes do Pará, reunindo o governador do estado, o prefeito de Paragominas, Ministério Público, Amazon, Instituto Amazon, e um representante dos ruralistas. Dificílimo uma mesa com essa configuração no Brasil. Nós tivemos diferentes etnias indígenas que não têm voz nem vez, estão marginalizados pela sociedade e nas mídias, estão na periferia das pautas. Eles estão aqui, e aí tem mídia. Você tem diferentes empresas de comunicação, diferentes comunicadores interessados em ouvir, eles estão perto. Isso também foi um diferencial importante. Cerca de 110 mil pessoas estiveram no Rio de Janeiro para participar das reuniões e a imprensa ofereceu amplo espaço aos debates da conferência. Na maioria das grandes empresas,
suplementos especiais, espaços sem precedentes de cobertura, quer dizer, mídia impressa, cadernos especiais com convidados, articulistas, linhas de reportagem específicas, equipes deslocadas nesse período para produzir conteúdo. Foi um intensivão de sustentabilidade que a gente viu através das mídias. Não dá para escapar disso. Isso chega, isso modifica o olhar, a percepção e a sensibilidade em relação ao mundo. Enquanto a sociedade cobra posições mais firmes e urgentes a curto prazo, os efeitos da conferência para as próximas décadas ainda não podem ser calculados. O mais difícil é o mais importante de registrar como resultado. É aquilo que não é contabilizado, não é tangível, não existe régua para medir. É o imponderável, faça a conta. Num mega evento como a Rio+20, com mais de 3 mil eventos paralelos, reunindo, segundo a contabilidade da Prefeitura, 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Qual é o efeito viral disso sobre o planeta? Sérgio Bessemer, o André Trigueiro é um missionário, é um visionário, é um entusiasta, ele é extraordinário. Mas, falando sobre a mídia, será que essa cobertura espetacular, e foi espetacular mesmo, deixa resíduos, quer dizer, deixa consciências, comportamentos, não é? Ou foi uma festa que todo mundo participou e depois foi para casa e misturou o lixo orgânico com o lixo reciclável? Concordo não, Didi. Concordo com o André. Meu amigo André. Concordo e digo mais. Eu acho que a Rio+20, tem muitas Rio+20. Tem uma conferência da ONU, tem uma evento, 3 mil eventos paralelos, e tem uma o que fica para a história. A Rio+20 que fica para a história, ela vai ser bem lembrada, são ideias profundas, e a mídia fez parte, eu diria, muito. Qual a razão? Se é o interesse do cliente, razões comerciais, não importa. Mas a mídia desempenhou um papel extraordinário junto com vários outros atores, mas a mídia foi decisiva. Eu acho que ajuda muito os ventos da história, a lei moral do Sun Tzu na arte da guerra. Quer dizer, a mídia não está fabricando um tema, ela está falando de um tema sobre o qual todos têm alguma percepção, algum entendimento, alguma preocupação. E ela fez parte desse grande avanço. O grande avanço está na frase de um dos líderes de governo que menos faz, o Medvedev, mas num dos jornais ele publica. Então não estou elogiando o que ele faz, não. Faltar gás na Rússia, acabou tudo. Mas a frase é boa. Aprendemos que não existe economia, política, social, aquilo que falar, e natureza. Ele usa a natureza em vez de meio ambiente, que é até mais apropriado. E não existe, de fato. Os mesmos 20 anos de superação da crise de 2008 são os anos que nós temos para construir uma economia de baixo teor de carbono, seja lá o jeito que for. É tudo uma única história. Eu ouvi crianças falando limites do planeta, Dines, nessas milhares de reuniões. E eu acho que isso é um ganho intangível, que é duradouro, que é permanente. Não porque a mídia tem a capacidade de fabricar isso, ou os outros atores, mas porque corresponde aos ventos da história, corresponde ao movimento que temos que viver. Mas, Ana, eu tenho que fazer o cético, não é? E sou cético nessa questão. Não na defesa do meio ambiente, desculpe, mas com relação ao papel da mídia. Eu acho que é muito eventual, nos dois sentidos, né? Como é que você vê isso? Eu concordo que nunca o tema foi tão falado, coberto. Acho que tem razão que foi um intensivão sobre meio ambiente, principalmente para os jornalistas que nunca tinham coberto esta área. Eu acho que tem duas coisas que a mídia ainda tem que fazer mais. Um é traduzir o que a ciência nos fala sobre os assuntos ambientais. Eu vi muito pouco, e talvez não deu tempo, mas havia muito pouco sobre, assim, a urgência de que nós estamos falando tem um fundamento científico. E aqui a ciência desapareceu. A mídia cobriu muito casos exemplares,
a pessoa que não desliga a água de escovar os dentes ou recicla, que logicamente cada ação é fundamental. Mas eu acho que faltou, ou eu gostaria de ver mais na mídia, primeiro, o senso de urgência que a gente vem falando e que a ciência prova. Eu acho que um dos papéis fundamentais dos jornalistas nessa área é traduzir por que dessa urgência, quais são o que a gente já tem de dados científicos, porque isso não é algo fantasioso que algumas pessoas falam, que alguns ambientalistas criam. E acho que esse é um papel fundamental que a imprensa tem e que começou, mas eu acho que poderia e deve ir muito mais a fundo do que conseguiu durante a Rio+20. Sérgio Abranches, eu ouço você na CBN todo dia, e você tem uma alma de jornalista, não é? Mas quando eu falei em resíduos, é que a imprensa ela descarrega as baterias, costuma fazer isso, descarregar as baterias nas grandes oportunidades e depois fica no ramerrão. Não é? A não ser pessoas como o Trigueiro, que é um missionário, como eu falei, ou como você, que fica ali batendo. Mas aí a coisa se acomoda. E aí precisa de novo fazer um investimento motivador. Eu não sei, eu acho que nós temos que ser céticos. O momento não é para a gente se entusiasmar. Não é? Essa é a razão desse programa, aliás. Eu acho que, definitivamente, do ponto de vista do impacto na sociedade, eu concordo com você, até porque as pautas são efêmeras. Daqui a pouco tem um outro evento e o olho da imprensa vai todo para lá. Mas eu observei... Eu fiz a Rio+20 da perspectiva da sala de imprensa, né? Porque eu fui pela CBN. E eu observei uma coisa interessante, diferente do que eu via, por exemplo, nas COPs, nas convenções do clima e tal, em que vão os jornalistas que sempre cobrem essa questão, conhecem aquilo já de muito tempo e tal. E pela primeira vez eu vi se quebrou a departamentalização do jornalismo no Brasil. Ah, sim, isso é um avanço. Isso foi um avanço, né? Porque a cobertura foi feita por gente de economia, por gente da editoria de política, etc. E isso juntou todos e junto com os que estão acostumados a cobrir a pauta ambiental, né? E eu acho que aí se lançou uma semente interessante em que permite ao que não está acostumado a cobrir a questão ambiental, de repente ter um olhar ambiental na sua área que não tinha antes. Então eu acho que aí é uma coisa talvez mais perene, não é, que vai frutificando aí por dentro da imprensa, né? A outra coisa importante é a seguinte: houve, pelo menos do ponto de vista de intenção, né, um movimento, não só aqui no Brasil, mas em alguns outros países, de cobrir de forma mais permanente a questão climática ambiental, né? Quer dizer, aqui vão surgir cadernos permanentes, semanais e tal, cobrindo essa questão. Já tem surgido, né? Já tem. Tem surgido. E isso... Tinham acabado, surgiram na Rio92, aí acabaram, aí migraram para o caderno de ciência, mas voltaram a ver cobertura. Isso quando migraram para um lugar mais quando nobre, migraram, né? Mas eu acho que tem essa e no resto do mundo também houve uma cobertura. Agora, o curioso foi, na entrevista da ministra Isabela, ela dizer que tinha jogadores ali, né, países, delegados, jogando para a plateia. Eu não sei como, porque eles monopolizaram, os negociadores brasileiros monopolizaram as relações com a imprensa. A gente via a dificuldade que os jornalistas tinham para poder ouvir os delegados dos outros países. E aí acontece aquela coisa típica, né? Os delegados ingleses conversavam com a imprensa inglesa, os franceses com a imprensa francesa e tal, e você tinha que juntar ali na sala de imprensa um multilateral da imprensa para saber o que um estava pensando do outro, entendeu? Pois é, mas esse é um aspecto também, quer dizer, a imprensa não consegue reproduzir uma vocação multilateral, não é? Porque ela é concorrente. O que eu acho importante mesmo é o ponto da Tony, que a imprensa tem muita dificuldade para cobrir ciência. Os jornalistas científicos fazem um trabalho, eles compreendem melhor a questão, mas o Hélio Gaspar, quando eu levei ele do IBGE, ele explicou isso, ele disse que estatístico, vale para cientista e jornalista, são extremos opostos. Passa uma boiada de 10 mil bois, um tem rabo de elefante, o estatístico faz a crítica, tira a média, nem uma mutação.
jornalista publica, boi está virando elefante e a culpa é do governo. Mas agora que tem a questão climática, Não tem biodiversidade, e é urgente, não é? É preciso cobrir isso com um mínimo de conhecimento, de decência. A ética jornalista é ouve um, ouve outro. Ok, excelente, mas ouve dentro da linguagem da ciência. A questão climática é um excelente exemplo. A mídia tende a apresentar céticos e a ciência que diz que a ação do homem está amplificando o aquecimento global. Isso é um equívoco completo, porque no universo da ciência, você tem a voz de uma academia de ciências, de uma universidade, de um grupo científico, de uma e você ouve milhares e milhares de vozes e uma vozinha ali. Essa questão tem sido muito discutida na imprensa dos Estados Unidos, sobre dos jornalistas que cobrem ciência, né? Quer dizer, como é que você consegue sair da sua própria casca? Porque o jornalista de ciência, ele virou ele mesmo um cientista. Um cientista. Quer dizer, e como é que você sai da linguagem científica para uma linguagem que permite ao cidadão comum entender a lógica da ciência e os E também como que a imprensa, já que tem que ser, como você dizia, a editoria de economia, de política, de local, tem que cobrir o tema. Como é que eles cobrem o tema? Com um entendimento do que é. Mas mesmo agora a na ciência. Rio+20, assim, teve um encontro na PUC dos cientistas. O que saiu da imprensa? Foi pouco coberto e foi maravilhoso. Pouquíssimo coberto, o evento foi maravilhoso. Eles fizeram uma declaração no final muito forte de decepção sobre o evento. Nada foi publicado, muito pouco foi publicado. Foi uma. Então, assim, eu concordo com vocês, assim, não é ter mais jornalistas científicos, é fazer essa tradução para a política, para a economia, para as outras áreas. Né? Nesse aspecto, esse domingo teve uma crônica de uma grande figura da nossa cultura, que é o Ferreira Goulart. Ele escreveu na Folha, na Ilustrada. Ele é muito cético com relação à intervenção humana nesses fenômenos atuais. Ele acha que não é isso. E ele cita um manifesto que a imprensa teria boicotado, um manifesto de cientistas que a imprensa teria boicotado. Aí eu fui buscar esse manifesto. É uma carta aberta à presidente Dilma por 10, 12 cientistas e tal, que negam a participação humana no processo. Agora, eu gosto tanto do Ferreira Goulart. Minha esposa Guida viu o Ferreira Goulart, começou a chorar e beijou a mão dele, mas com toda sinceridade e falando com clareza. Isto não tem o menor cabimento. Eu também acho. Opinião de cientista não é ciência. Opinião de cientista vale tanto quanto a minha, quanto a do motorista de táxi, quanto a do garçom. Ciência que vale. O Prêmio Nobel de Química dizia que não era o HIV que provoca a AIDS. Ele tem o direito de ter essa opinião, mas vale tanto. Agora, publica, se confronta com as evidências, faz ciência, vira ciência. Opinião de cientista não é ciência. Então, se você ao invés de apresentar um manifesto, uma opinião, você apresentar um artigo publicado numa revista, aí estamos falando de ciência. E esse é o problema. Não pode ter o mesmo peso. Os argumentos citados pelo Ferreira Goulart, aliás, citados antes por um proprietário de empresas de petróleo, são argumentos que foram citados no mesmo jornal, numa crônica anterior, são argumentos. O tal painel intergovernamental não faz ciência, o que ele faz é apuração jornalística, é um relatório de estado das artes. E são argumentos refutados desde os primeiros, refutados não, considerados e ditos. O presidente da Confederação Nacional de Serviços publicou um artigo dizendo como os gases de efeito estufa são apenas 0, pouquinho do total de gases, como eles poderiam provocar o aquecimento. Eu pediria a ele que ingerisse 0,3% da sua massa corporal de arsênico para ver que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E o Ban Ki-moon colocou 35 prêmios Nobel de ciência, fizeram um paper antes da Rio+20 para informar e não restava nenhuma dúvida. Agora, o paper foi absolutamente ignorado pelos chefes de governo do Estado, que nem referiram nenhuma referência em relação ao paper. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Voltamos com o Observatório da Imprensa. Na pauta de hoje, uma avaliação da Rio+20 e do papel da mídia durante o encontro. E aqui estamos de novo, quer dizer, com a mídia e o documento final, em que, tudo bem, não se podia estabelecer marcos nem metas, mas podia-se, pelo menos, desenhar um quadro mais realista, não é? E isso parece que foi esquecido, como se... todo mundo sabe que a situação está difícil, então vamos em frente e vamos... Né? Como é que você vê isso, Sérgio? Eu estou de acordo. Aí, esse sentimento de urgência que tem a ver com a avaliação do risco envolvido em continuar o caminho atual, levando a um aquecimento global muito acima do permitido, levando a uma extinção das espécies muito além do que o bom senso recomendaria evitar. Isso não foi transmitido nem no documento, absolutamente, mas talvez até a própria mídia, pela dificuldade de ler a ciência adequadamente, pela forma, às vezes, dicotômica de pensar, e por ainda ter um pouco no seu pensamento mais generalizado a ideia que trata-se de proteger ou harmonizar com o meio ambiente, quando não é mais isso, não é isto. É um problema ligado à civilização, à humanidade e à capacidade do planeta de continuar a nos entregar serviços indispensáveis à humanidade: clima, biodiversidade, água, solos. Então, nós estamos vivendo, a civilização vivendo um desafio. Então, pela dificuldade de ver isso, de pensar, é um problema do meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, ou pela dificuldade de ler a ciência, também a mídia não transmite esse sentimento, não é nem sentimento, essa compreensão da urgência que temos pela frente. Ana, o Greenpeace internamente tomou uma decisão, vai comunicar, vai sair com aquelas ações espetaculares. O que a gente espera do Greenpeace? O Greenpeace, assim, vem falando desta urgência há não, 2 décadas. Mas né? eu digo em função do encerramento que foi agora. Assim, não há dúvida que, em relação a organizações como o Greenpeace, se percebe a necessidade, primeiro, de unir forças com muitos outros movimentos, o movimento de mulheres, o movimento dos trabalhadores e outros movimentos, para juntos darmos essa sensação de urgência que é real e necessária. De perigo. Agora, assim, o movimento ambientalista, e o Greenpeace incluído nisso, essa coisa de colocar a urgência é como se fôssemos nós sempre os que trazem a má notícia, os que são contra, o que nunca olha para o lado positivo. E ao contrário, eu acho que a mensagem de urgência é para dar a nós, nós, sociedade, né, todos a responsabilidade que cada um individualmente tem nessa decisão. A má notícia é a boa notícia. A má notícia é que assim, a responsabilidade agora é nossa. Os governos abdicaram da sua responsabilidade de trazer essa urgência a um nível mais alto. A sociedade, os cientistas, a sociedade civil, os acadêmicos, os governos municipais, essa responsabilidade agora está conosco e a gente saiu encorajado dessa Rio+20 com a necessidade de trabalhar ainda mais por trazer essa urgência à ação e não só agora a promessas, né? Sérgio Abranches, como é que vai ser? Olha, eu acho que a tendência do político é sempre adiar quando ele não consegue resolver, né? Ele transfere para o tempo. Eu me lembro que na Rio 92... Transfere para as próximas eleições. Eu me lembro que na Rio 92, o Bush pai, confrontado com a questão da mudança climática, ele disse uma frase que, na verdade, gerou muito benefício, né? Precisamos mais estudos. E passou a financiar a ciência climática porque ele estava convencido de que ela desmentiria esses ambientalistas malucos que diziam que o mundo estava aquecendo. Ele já era uma vocalização da ciência. Essa tendência da política ela é inexorável, e sobretudo da diplomacia. Quer dizer, não conseguimos consenso, não dá para fazer uma coisa forte, vamos conversar mais. Foi o que eles fizeram em Durban, foi o que eles fizeram em Cancún, foi o que eles fizeram em Copenhague com a mudança climática, e estão fazendo agora com a questão do desenvolvimento sustentável. Essa é uma questão nova também na agenda, né? Quer dizer, ela é uma questão muito abrangente para ser tratada de uma forma adequada pela política. A política tem que fracionar
Ela tem que cortar os pedaços para poder conseguir decidir de acordo com a correlação de forças, né? Então é isso como a Ana disse, quer dizer, se não mudar a correlação de força na sociedade, não vai mudar a política dos governos. Não temos muito tempo, né? Eu tenho um dado que é o seguinte, tudo bem, vivemos num mundo globalizado, multilateral, digamos, a tendência, a última tendência, dernier cri, não é? Mas cada um tem que fazer o seu dever de casa. O Brasil não fez, quer dizer, esse Código Florestal que foi aprovado há tão pouco tempo, parece que é desastroso. Não sei, vocês é que podem dar uma avaliação mais concreta, não é? Quer dizer, enquanto o mundo não consegue chegar a acordo, nós podíamos fazer aquilo que nos compete. O Brasil deu mau sinal na entrada com o Código Florestal e um péssimo sinal na saída, aumentando o subsídio aos combustíveis fósseis. Claro. Quer dizer, então ele deu uma demonstração clara de que não está empenhado, não tem compromisso com essa questão. E por isso não pôde ter uma liderança nessa conferência, o país que está recebendo ali, conseguiu um acordo mínimo, mas também não quis se empenhar para conseguir algo mais. Isso ficou claro e para quem trabalha na área internacional e, logicamente, brasileira, isso realmente, a esperança nossa era que o Brasil poderia e a gente gostaria muito de mostrar essa liderança. O Brasil deu 2 passos atrás, acho que você falou muito bem, o Código Florestal e o subsídio mostraram a falta de vontade que não ia se traduzir durante a Rio+20, porque não tinha como, né? Mas alguma coisa nós podemos tocar como exemplo, não é? O Brasil acho que tem, eu concordo com a avaliação, mas nós temos uma posição singular no mundo. Talvez sejamos um dos únicos países onde fazer essas mudanças, essas transformações, são quase custo positivo, são quase coisas... Nossa infraestrutura é suja, então, um país continental com caminhões a diesel, e ao mesmo tempo é ineficiente. Nós podemos fazer as duas coisas juntos, tornar a infraestrutura muito mais produtiva e eficiente e limpá-la. Nós temos o desafio da Amazônia. A Amazônia não pode ser pecuária extensiva, não pode ser... Ela é riqueza. Então, nós temos que encontrar os governos centrais. Há uma consciência de parte do... Nós temos a ganhar. É diferente da China, que tem que resolver como é que vai produzir energia com carvão. É diferente de Europa e Estados Unidos, que tem que resolver como que vão fazer com o padrão de consumo dos seus cidadãos, que é insustentável. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a ganhar com essa mudança. E é, portanto, ainda mais lamentável que a gente não seja vanguarda nessas transformações. Né? É o que você acha também? Com certeza. É a pergunta que fica todo mundo... E por que não fazemos esse movimento, né? E eu acho que o Brasil tem uma coisa de uma política interna versus uma política externa. O Brasil não sabe, como eu falei, sabe bloquear, mas ainda não consegue liderar nessa agenda de sustentabilidade, porque fica achando que a sustentabilidade ou o meio ambiente é uma moeda de troca. Tá, se os Estados Unidos não fizer isso ou aquilo, então a gente não se mexe. Lógico que eles têm que fazer, lógico que são os maiores poluidores, isso não resta dúvida, mas isso não deveria imobilizar o país, o Brasil, de decidir e mostrar essa liderança. Assumir a liderança. Não pode ser moeda de troca. E o Brasil mostrou nessa conferência que, para ele, a área ambiental ainda é uma moeda de troca. Eu acho que, sem dúvida, quer dizer, o Sérgio tem razão. O Brasil pode ser a maior potência e a primeira potência verde do século XXI. Nós temos mais recursos para isso do que qualquer um dos nossos parceiros de emergência, né? Quer dizer, nos BRICS ou no BASIC. A Índia, a China tem problemas muito maiores do que os nossos, tem menos recursos do que nós temos para fazer essa transição para a nova economia. Essa transição vai ser feita. Não tem a menor dúvida de que ela será feita. O que nós estamos discutindo aqui é a que custo ela será feita. No nosso caso, nós poderíamos fazer com custo quase zero, com, na verdade, custo positivo, ganhando, como o Sérgio disse. Os outros países têm mais custo, portanto, para eles demoraria mais. Então, nós estamos perdendo a chance de ser vanguarda quando a gente pode. Né? Eu me lembro que no século XX se dizia muito que o Brasil devia liderar, e não fazia. Disse, não, mas não tínhamos condições ali. Ali não era o nosso jogo. Esse é o nosso jogo, nós não estamos jogando o nosso jogo. Acho que tem se eu posso complementar. O Brasil não é potência militar, não é potência econômica. Se for para liderar,
é nesta agenda. Não tem outra escolha. Não é populacional. Não é felizmente. populacional. Então, assim, a única maneira do Brasil ter um papel de liderança mundial é na área de sustentabilidade. Me parece que, por algum motivo, o Itamaraty e o governo brasileiro vêm abdicando disso. Ainda há tempo, lógico que há tempo, temos aí todo esse recurso natural. Agora, essa transição vai ficando cada vez mais cara, porque o Brasil está escolhendo um modelo de desenvolvimento cada vez mais o oposto da vanguarda, mais antigo, mais sujo, mais marrom. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do economista Sérgio Bessermann, do cientista político Sérgio Abranches e da presidente do Conselho do Greenpeace International, Ana Toni. Nosso programa termina aqui, mas continua nas redes sociais e em nosso site, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Afinal, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.